Estamos no dia 12 de novembro de 2013. Nesse momento, em Brusque, 16 horas e 15 minutos, aqui no gabinete do prefeito Paulo Roberto Esse, que nos recebe sempre muito bem, né? Abriu a sua agenda para nos atender o Canal X Brusque, o tvcanalx.com. Prefeito Paulo Roberto Esse, seja bem-vindo ao Canal X, ao tvcanalx.com. Obrigado pela oportunidade, Banan. Estamos aí para falar para a nossa população aquilo que for de fato de interesse da nossa população, estamos à disposição. Bom, a gente informa, a gente passa a informação, essa é a nossa missão, o nosso trabalho. Primeiro eu quero começar pelo começo, né? Estamos retratando, falando agora fora do ar, sobre o Hospital Zambuja, prefeito, né? E é muito importante passar para a cidade o que está acontecendo. O Fabiano Amorim, nós estamos passando essa informação correta, a informação, nós estamos abertos também ao outro lado, né? Mas o mais importante é mostrar que o hospital, ele mudou, ele melhorou, né? Olha, isso, as pesquisas de opinião pública que nós fazemos constantemente, as próprias pesquisas que o hospital passou a fazer internamente com os seus usuários, mostram isso claramente, né? E todas as pessoas, ou mais de 80% da nossa população, não quer o retorno daquele estilo de gestão antiga. Sempre a nossa crítica, a nossa argumentação foi em relação à forma de gestão. Aquela forma de gestão tomou a decisão no dia 3 de junho de fechar o hospital. Aquela antiga administração, juntamente com os membros do conselho, decidiram, a partir de amanhã, dia 4 de junho, o hospital estará fechado. Então, esse estilo de gestão levou ao fechamento do hospital. Nós, no dia 4, através de um ato inédito na cidade, mas que se não fosse através desse ato, nós estaríamos fazendo com que a nossa população corresse o risco de morte, inclusive. Nomeamos o interventor, que não é um moleque, que não é alguém sem experiência, que é alguém que tem vários anos de estrada, tanto em administração hospitalar pública, como também em administração privada, e a movimentação que vem sendo feita pelo atual administrador, Fabiano Amorim, desde então, ela é impactante no relacionamento afinado com as secretarias de saúde de todas as prefeituras da região, buscando contratualizar o Hospital de Zambuja com esses municípios, aumentando inclusive o contrato que, em alguns procedimentos, com o próprio município, como por exemplo mamografia. O município de Brusque precisava fazer mamografia, levava aos sábados várias topiques, vans, com mulheres para Jaraguá do Sul, para fazer mamografia em Jaraguá do Sul, quando nós tínhamos um aparelho dentro do Hospital de Zambuja, mas que o Hospital de Zambuja, na gestão anterior, dizia que não tinha disponibilidade, não tinha agenda para fazer procedimentos, né? E só para a prefeitura são 300 procedimentos por mês a mais, isso sem considerar o trabalho que poderia também acontecer no final de semana, né? Então, assim, a nova administração do Hospital de Zambuja vem dando um show de gestão. Logicamente que todos os problemas que foram ocasionados em 108 anos de existência do hospital não se resolvem em 6 meses. E o que nós não pretendemos é que o Hospital de Zambuja caia novamente nesse estilo de administração. Nós queremos assim, destacar o trabalho da igreja durante todo esse tempo no hospital, né? Mas a igreja, ela, naquele momento, nessa reta final, tem que entender que a saúde pública evoluiu, que a gestão evoluiu e a gestão no hospital não evoluiu. A nossa crítica não é em relação à pessoa A, B, à pessoa C. O nosso problema não é com as pessoas, o nosso problema é com a forma ultrapassada de gestão. Então nós, nessa data, inclusive, oficializamos ao arcebispo, Dom Wilson, estabelecemos um prazo para que a arquidiocese, de fato, se manifeste, porque nós, há 60 dias, entregamos nas mãos do arcebispo a auditoria, nos colocamos à disposição e não houve manifestação alguma por parte da arquidiocese até agora sobre o documento que nós entregamos em mãos para eles. E, de fato, a população está nos questionando como é que vai ficar a partir de 1º de janeiro do próximo ano, e eu tenho dito claramente, né, não há problemas nenhum dessa forma de gestão continuar da nossa parte. Nós temos todo o interesse que a atual gestão continue
tocando e modernizando o Hospital de Azambuja, né? Agora, depende, lógico, da decisão da igreja. Na semana passada, em entrevista publicada, né, no Jornal Município, o advogado da antiga diretoria disse que, olha, a gente pretende retomar a partir de janeiro, mas desde que a prefeitura aumente o valor do repasse. Ora, aquela ladainha vai começar tudo de novo? Não é justo com a população que isso aconteça. Então, nós estamos abertos ao diálogo. Agora, para a gente dialogar, a igreja precisa também estar aberta ao diálogo. E, nesse momento, estão, me parece, as portas fechadas para esse diálogo. Nós estamos buscando abrir essa porta. Agora, o que nós não vamos permitir é que o hospital venha com manifestação de fechar novamente. E o que mais impressiona a gente, né? A gente falando agora como munícipe, né? É justamente essa. A gente paga lá, a prefeitura, a gente sabe o valor que a prefeitura está doando ao hospital para fazer a sua parte, né? E a gente, nesse período de 6 meses, basicamente 6 meses, 7 meses quase, né? A gente vê que a gestão só melhorou. E um fato, eu faço esse depoimento aqui, sim, é verdade. Vê quem não quer, né? Agora, o que mais me impressionou é justamente o advogado escrever na nota no jornal dizendo que eles vão voltar, mas quer aumento. Agora, como é que se mudou tanto, se modernizou tanto, se melhorou tanto, que é notório isso, e eu estou fazendo esse depoimento como munícipe, né? Não estou dando a minha opinião como profissional do meio de comunicação. Agora, vê quem não quer. Agora, o que impressiona é isso, já, sem entrar já está pedindo aumento, isso que não dá para entender. E outra coisa, Banana, a gente vem acompanhando aí nos últimos tempos a necessidade da cidade de ter a sua UTI neonatal. E desde a campanha eleitoral a gente se comprometeu a respeito disso com a nossa população. E há poucas semanas atrás estive em Brasília com o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que nos reafirmou o compromisso do governo federal de ter a UTI neonatal em Brusque. Na semana seguinte, já houve a assinatura do convênio de adesão do Hospital de Azambuja à rede Cegonha, que é a rede do Ministério da Saúde que proporciona aos municípios a UTI neonatal, e também nessa declaração recente ali do procurador da antiga administração do hospital, afirmou publicamente que o hospital, se a prefeitura quiser instalar a UTI, que instale em qualquer outro lugar, porque no Azambuja não vão permitir que instalem, porque aqui lá não é um hospital público. Ora, eu sei que todos nós sabemos que o Azambuja não é um hospital público, mas é um hospital que atende o Sistema Único de Saúde. Então o hospital tem que fazer opção, ou atende o SUS ou não atende o SUS. Ele não se descredenciou do SUS, mesmo porque o SUS é responsável hoje, Banana, por cerca de 80% do faturamento do hospital. Então, enquanto o hospital atender o SUS, logicamente que nós temos como trazer esse equipamento para o município de Brusque, para o Azambuja. Nós não podemos trazer esse equipamento para a maternidade, porque o hospital evangélico não é conveniado ao Sistema Único de Saúde. E o hospital de Dom Joaquim, ele só atende cirurgias eletivas, ele não atende pronto-socorro naquele hospital. Então, o único que cabe esse equipamento é o hospital de Azambuja. Então, assim, eu fico perplexo, né? A gente consegue a parte mais difícil, que é o equipamento, que é o recurso para as adaptações, que é o recurso, inclusive, para a manutenção são 6 leitos, me parece, de UTI neonatal, né? E agora vem essa manifestação da antiga administração de que eles não vão permitir que a UTI se instale. Então, eu acho que não é justo para com a cidade de Brusque, né? Não é justo, assim, pela influência tão grande da Igreja Católica no município de Brusque. Então, assim, a Igreja precisa se manifestar a respeito disso. Não é possível, né, que a população, na sua maioria católica, né, mas, lógico, o hospital não atende só os católicos, atende a todos. Mas, assim, o hospital, ele por um bom tempo foi mantido graças à ação dos católicos que sustentam a Igreja Católica. Então, eu acho que a Igreja Católica tem essa obrigação de dar uma resposta que não seja essa que o advogado deu no jornal para a nossa população. Principalmente que a gente tem netos, né? Uma neta, um neto, netas, vocês têm filhos, né? Vocês que estão nos vendo, nos assistindo nesse momento, e essa neonatal iria salvar vidas, é o que mais impressiona, né?
Porque a UTI neonatal ela é fundamental para a gravidez de risco. Quando a mãe tem a gravidez de risco, é fundamental que haja UTI neonatal, porque o bebê pode precisar desse acompanhamento de UTI neonatal, equipamentos próprios para isso. Então, assim, Brusque hoje está com 120 mil habitantes, nós atendemos aqui Botuverá, Guabiruba, Nova Trento, várias outras cidades da região, até São João, até Gaspar, muitas vezes. Então, é fundamental que esse equipamento esteja no município de Brusque. Há um tempo atrás, talvez isso não fosse tão necessário, até me parece que nós não tínhamos tantos problemas antigamente de gravidez com risco. A impressão é que hoje me parece que tem muito mais do que havia antigamente. Eu não sei se estou errado ou é apenas uma percepção, mas nós precisamos desse equipamento. E assim, creio que chegou a hora também da população se manifestar publicamente, das nossas entidades se manifestarem, dos grupos organizados na cidade se manifestarem, porque a impressão muitas vezes que pode dar, é que é como se fosse uma briga política, uma briga entre a prefeitura e o hospital, e essa briga, entre aspas, que a gente assumiu, é uma briga em prol da população. Então eu creio que é fundamental que a população também comece a se manifestar, os líderes de entidades que estão nos assistindo, que dialoguem no interior das suas entidades e assumam posição pública a respeito disso. É importante que a Igreja Católica, que a Mitra Arquidiocesana perceba que isso não é só um capricho do pauloense, que é um desejo da administração. É fundamental para a cidade essa nova visão sobre saúde pública. E é fundamental, Banana, que haja um estreitamento entre a administração do hospital e a prefeitura. Nesse período em que o Fabiano está lá, as coisas andam com muita agilidade, as coisas se encaixam perfeitamente, porque aquilo que a prefeitura leva é analisado, aquilo que a Azambuja traz para cá também é feito essa análise com carinho, essa análise minuciosa, e esse relacionamento, dessa forma nunca existiu com o hospital. Porque sempre nos eram apresentadas inúmeras barreiras. Não, isso não pode, não dá, não é possível, vocês que têm que resolver, quem tem que manter o hospital é a prefeitura, tem que conversar com o prefeito de Guabiruba para trazer repasse, quem tem que fazer isso é a prefeitura, não somos nós do hospital. Essa sempre era a afirmação da antiga diretoria. Então, assim, o hospital tem que se mexer, como o Fabiano vem se mexendo, vem se movimentando, junto com o atual conselho de administração daquele hospital. Bom, o prefeito, só para encerrar esse assunto, Azambuja, muito importante a manifestação do prefeito sobre a situação atual, dessa gestão atual que está lá comandando as ações do Hospital Azambuja. Foi feita uma carta, tem 10 dias o bispo para responder, como é que fica isso? Exatamente, nós encaminhamos no dia de hoje, então dia 12, essa carta ao arcebispo, estabelecemos um prazo de 10 dias para que haja a resposta, e certamente em não havendo essa resposta, nós vamos, junto com a Procuradoria, estudar inclusive alguma outra medida judicial, porque não dá para não ter esse diálogo. Então, vamos estudar uma outra medida judicial para garantir, a partir de 1º de janeiro de 2014, o funcionamento do Hospital de Azambuja, porque é imprescindível esse hospital para a nossa cidade e para a nossa região. E assim, Banana, só mais um detalhe. Além das questões que já foram feitas, que o faturamento começou a aumentar do hospital, várias ações foram tomadas junto ao próprio Ministério da Saúde de forma especial, e em breve, certamente, nós teremos outros aportes do governo federal no Hospital de Azambuja. Então, assim, foram tomadas providências urgentes para que o hospital não fechasse, foram tomadas providências no âmbito administrativo, várias mudanças foram feitas dentro da administração do hospital, e muitas ações foram tomadas também olhando para frente. Então, o hospital é viável, existe ainda uma negociação que vem sendo travada no Congresso Nacional para que uma nova legislação seja votada, no sentido de ampliar as facilidades para as instituições filantrópicas quitarem as suas dívidas. A maior parte dos quase 15 milhões que o Hospital de Azambuja deve, da gestão até 3
junho de 2013, são relativas a tributos, né, especialmente tributos federais. Então, em havendo essa possibilidade de uma negociação, nós pensamos em aderir a essa repactuação, para que nós possamos, inclusive, ter certidões negativas de débito. Hoje, por exemplo, o hospital não pode atender o plano de saúde do governo do estado, o SC Saúde, e nós tentamos isso também logo no começo da nossa gestão, porque o hospital não tem CND, não tem certidão negativa de débito. Então, várias ações foram feitas também e estamos aguardando decisões que não dependem da gente, e temos certeza que em essas ações em nível nacional também sendo tomadas, a gente consegue resolver vários problemas do hospital aqui na ponta. Para a gente encerrar esse assunto, eu não posso deixar de comentar sobre esse assunto, queria que o comentário do prefeito. Disse também que a prefeitura fez empréstimos, né? Mas fez empréstimo para cobrir realmente coisas que estavam lá para cobrir, mas também foram pagos dívidas antigas com esse dinheiro também, né? Não é que a prefeitura fez empréstimos, na realidade não. Quem administra o hospital continua sendo o hospital continua sendo privado, né, nesse momento sob a intervenção nomeado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Houve um financiamento de R$390 mil aproximadamente, que foi para a compra de equipamentos para o centro de imagem, desde computadores, hoje, a partir do instante que isso estiver instalado e já está na fase final de instalação, nós não vamos mais manusear, por exemplo, laudos dentro do hospital. Vai ser tudo online. E esses laudos, tipo raio-x, ressonância, que sejam feitas tomografias no hospital, os próprios médicos das unidades de saúde vão poder acessar do computador essas informações. Então, é modernização de gestão. Nós tínhamos o raio-x do hospital, que era um corredor do prejuízo. Nem os próprios médicos que trabalham no hospital acreditavam nos laudos fornecidos pelo hospital. Então, houve a troca dos servidores que trabalhavam, dos funcionários que trabalhavam nesse setor, e hoje o raio-x e esses serviços aí de imagem, eles começam a apontar lucro, inclusive, para o hospital. Então, é um investimento. E teve um outro financiamento de R$200 mil que foram feitos para quitar cerca de 30 rescisões que foram feitas no início da nossa administração lá, em função da própria indicação das chefias. E nós conseguimos, inclusive com 30 funcionários a menos, enxugar vários setores e dar mais agilidade na gestão. E colocando, de certa forma, moralizando muitos dos serviços que aconteciam lá. E nós, nesse período que estamos, desde 4 de junho, também estamos pagando financiamentos da gestão anterior, né? O hospital, a cada final de ano, faz financiamento para quitar o 13º dos servidores. Então, nós estamos pagando também essa dívida do hospital, como estamos pagando algumas das dívidas deixadas, por exemplo, com os médicos. Uma boa parte já foi pago, outra nós estamos aguardando a entrada de algum recurso até o final do ano, para fazer a quitação de outras dívidas. Então, a gestão é isso. Nós não estamos fazendo financiamento como para capital de giro, para ter dinheiro em caixa. Para ter dinheiro em caixa, o capital de giro, com a receita do hospital, a gente está bancando. Mas essas dívidas, essas ações extras, lógico que precisou de financiamento. Isso, qualquer empresa, é normal, é natural que isso aconteça. Prefeito, assunto saúde. Falamos do hospital, vamos falar saúde. O momento aí, né? Essa movimentação na cidade pelos sindicatos e tal, né? É muito importante a sua palavra sobre esse assunto também. O senhor que é oriundo, já antes de ser petista, né, de seu partido, o senhor sempre pertenceu ao movimento jovem, o senhor sempre foi solidário às manifestações, o senhor eu sei disso, né? E eu não vou dizer o prefeito é a favor da greve, claro que ele é, né? É claro que ele vai sempre dizer isso, até porque tem uma história em cima disso. Agora eu quero saber, o senhor justamente se posicionar sobre as manifestações com relação a esse assunto que está acontecendo na cidade no momento, com relação aos agentes de saúde. Bom, primeiro, greve é um direito legítimo de todos os trabalhadores, inclusive no serviço público municipal. Mas existem algumas condições para que uma greve inicie.
inicie. E, de fato, se todas as greves no Brasil iniciarem a partir do movimento, a partir do exemplo de Brusque, olha, daqui a pouco o Brasil inteiro vai estar tomado de greve. Porque o que aconteceu aqui foi o seguinte, não houve diálogo, simplesmente a greve, se iniciou uma greve sem antes esgotar o diálogo. Né? Isso eu nunca vi na minha vida, Banana, com toda a história que nós temos no Partido dos Trabalhadores, que todo mundo sabe, nasceu no meio dos sindicatos, nasceu na luta do povo, mas a greve sempre foi o último recurso. O trabalhador ia negociar com o patrão, através do seu sindicato, daí não havia avanço nas negociações, havia a greve. Né? E aqui no caso de Brusque não aconteceu, simplesmente porque a prefeitura passou a exigir o registro da jornada de trabalho, ou melhor, o ponto. Nós compramos relógio ponto digital para todos os prédios públicos, seja da saúde, seja da educação. Daí a gente disse, não, a partir do dia tal, ao invés do livro ou do cartãozinho ponto, todo mundo vai registrar a sua jornada com o dedo no digital. E isso causou um transtorno que nós, até o momento, não entendemos direito. Né? De qualquer forma, a manifestação veio a partir dos agentes de saúde, né? E nós deixamos claro na última comunicação, feita inclusive nessa tarde ao sindicato, que nós, então, no caso dos agentes, garantimos a eles a obrigação do registro do ponto de manhã e à noite, e no intervalo entre as jornadas, meio-dia a 1, que haja o registro então no livro e que isso aconteça até o final do contrato dos atuais agentes. Porque, logicamente, os novos agentes nós vamos ter que repactuar de outra forma. Então, assim, nós atendemos dessa forma o pleito dessa manifestação. Segunda reivindicação, adicional de insalubridade para os agentes de saúde. Nós aqui não podemos pagar nenhum adicional se não tiver um laudo comprovando que aquele trabalhador tenha direito à insalubridade. E esse laudo não sou eu que elaboro, não é um médico da prefeitura. Nós temos que contratar uma empresa especializada em medicina do trabalho que faz o laudo, e nós contratamos, Banana. Essa empresa passou no ano passado por todos os setores, identificando quais os setores que eram insalubres e quais não eram. Da saúde, havia reivindicação histórica do pagamento de insalubridade. E desde maio desse ano, todos os trabalhadores na saúde que estão expostos a condições insalubres, como, por exemplo, médicos e enfermeiros, dentistas, passaram a receber insalubridade. O agente de saúde, não, porque o laudo aponta que ele não está em condições insalubres de trabalho, porque o agente ele não toca o doente, ele não mede pressão, ele não tira temperatura, ele simplesmente, o trabalho dele é ir na casa, identificar, tem uma pessoa doente, quantas pessoas moram aqui, faz o cadastro, faz o registro e vai embora, entrega para a equipe da unidade de saúde para que ela tome atitude. De qualquer maneira, qual a nossa manifestação, mais uma vez, nessa tarde, por escrito ao sindicato? A prefeitura vai contratar, através de uma licitação, uma nova empresa, um processo licitatório, para refazer os laudos a respeito dos agentes e, de repente, outras categorias. E se tiver nesse laudo qualquer modificação, nada impede que a gente venha pagar. Muito pelo contrário, o que não dá é para eu pagar adicional de insalubridade para uma categoria que o laudo aponta que não tem. Porque o que pode acontecer daqui a pouco? Uma ação de improbidade contra mim. Daqui a pouco eu posso ter que devolver para os cofres públicos o recurso pago de insalubridade para uma categoria que não tem direito. E essa devolução, telespectadores, não é com recurso da prefeitura, é com recurso pessoal. Então, assim, eu tenho responsabilidade em relação à minha vida também. Né? Não estou aqui brincando de ser administrador público, tem regras para estar aqui dentro. Quarta reivindicação, o vale transporte para os agentes comunitários de saúde. O agente comunitário de saúde, ele, pela lei, tem que morar no entorno da sua unidade. Então, a grande parte dos agentes de saúde não utilizam transporte coletivo para se deslocarem ao trabalho. Qual a nossa garantia aos trabalhadores? Todos aqueles
que necessitarem do transporte por alguma razão, e até posso destacar, alguns têm razão para ter o direito. Por exemplo, Limeira. A unidade de saúde, ela fica distante da Limeira Alta, fica distante do Ribeirão Tavares e da própria Limeira Baixa. Então é natural que esses trabalhadores precisem do transporte coletivo, alguns deles, para se deslocarem ao seu local de trabalho. Qual a nossa decisão? Todos aqueles que precisarem vão receber o adicional, vão receber o auxílio, o Vale Transporte. E até pedimos que o sindicato nos ajude na identificação, em trazer essa lista, até para evitar que daqui a pouco digam, não, eles estão privilegiando só esses ou aqueles, então nós queremos uma lista independente da nossa decisão, da nossa vontade. Que vem essa lista do sindicato. E essa lista não chegou até agora. Outra reivindicação. Todo mundo sabe as dificuldades que o Brasil tem para ter médico. Todo mundo sabe. E nós tivemos que tomar uma decisão, não tomamos com alegria. No mês passado, de outubro, nós tivemos que mandar emergencialmente para a Câmara um projeto de lei dando um aumento extraordinário para os médicos. Extraordinário, eu falo, não em relação a valores, mas fora da data base, que é a data de março. Por quê? Porque nós estávamos na iminência de perder uma grande parte dos nossos médicos. Temos algumas unidades unidades de saúde que não tem médico 40 horas, e aqueles que temos, nós estávamos na iminência de perder. Embora nós tenhamos já 5 médicos em Brusque do programa Mais Médicos, mas que ainda não são suficientes para suprir todas as nossas carências. Então, a gente estabeleceu um adicional, um aumento, e estabelecemos uma bonificação para, inclusive, motivar a permanência do médico no município de Brusque, né? E agora, o que os demais servidores querem? Que o mesmo adicional e que o mesmo percentual seja aplicado para todos. E eu sempre digo assim, se eu trabalho numa empresa e eu tenho lá o meu homem forte, né, o meu administrador que vem para mim e diz, olha, eu estou pedindo, arranjei outro trabalho, estou indo embora, o que eu vou fazer com ele? Se eu quero ele, eu vou tentar, não, fica conosco, o que a gente pode fazer para melhorar teu salário, enfim, né? Eu não vou, essa atitude, eu não vou chamar a empresa, toda a fábrica, estou dizendo, olha, gente, eu consegui que o João permanecesse na gerência. Como ele permaneceu na gerência, todo mundo agora vai ganhar o mesmo percentual de aumento que eu dei para ele. Isso não é lógico, isso não faz sentido. Isso não tem cabimento, e é essa reivindicação que os servidores estão fazendo, e essa reivindicação nós não temos a mínima possibilidade de atender, porque quando a gente aplica um percentual de reajuste para uma categoria inteira, como, por exemplo, aplicar para a saúde inteira, é natural que nós teríamos que, obrigatoriamente, aplicar para as outras categorias de servidor público, porque isso já aconteceu em momentos anteriores da história de Brusque. Em algum dos governos houve a concessão de direitos apenas para os servidores da saúde, e os demais entraram na justiça e ganharam o direito daquele aumento também. Só lembrando que quem vai ter que começar a pagar essa dívida é o meu governo. Outros fizeram e nós vamos ter que pagar essa dívida nesse momento. Então, nós não podemos conceder um aumento para toda a categoria da saúde. No caso do médico, nós justificamos a carência, a necessidade e a iminência do prejuízo para a cidade, né? E uma última reivindicação é em relação a um novo programa que nós aderimos do governo federal, e que com esse programa vem mais recursos, aumenta a quantidade de recursos para a manutenção da saúde. Então, desde o princípio, eu creio que nesse caso até houve, de certa forma, na condução do processo interno, pela equipe da Secretaria da Saúde, talvez não foi o melhor encaminhamento que foi tomado, né? Porque se criou, me parece, uma expectativa de que esse recurso viria e seria recurso para aumentar salário, né? E esse recurso é para a manutenção da estrutura, da máquina. E várias prefeituras da região começaram de certa forma, dividir ou passar uma parte desse recurso para os servidores e outra parte para a manutenção. E nós tomamos a mesma decisão. Tanto é que na semana passada nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores o projeto, garantindo, a partir de janeiro do próximo ano, o resultado
desse recurso, uma parte desse recurso dividido igualitariamente entre todos os trabalhadores da equipe das unidades de saúde. E na última reunião com o sindicato, inclusive, fizemos mais. Nós decidimos suspender a tramitação do projeto na Câmara de Vereadores e formamos uma comissão paritária com servidores e prefeitura para ajustarmos os termos do projeto que está na Câmara de Vereadores, para que a gente possa ter um projetinho redondo a partir de janeiro, na folha de janeiro, o trabalhador da saúde, da unidade de saúde, já receber esse benefício. Então, assim, há motivos para a greve, nós rompemos o diálogo, não rompemos o diálogo. Por isso que eu falo que uma greve iniciar dessa forma eu nunca vi na minha vida. Agora, o que eu soube é que em cima dos caminhões da greve, além do pessoal do sindicato, nós temos especialmente líderes atuais da saúde que foram candidatos a vereador na oposição no governo passado. Então, eu não tenho dúvida que muitos dos servidores estão sendo manipulados, acham que estão sendo levados para garantir direitos, mas, na realidade, estão sendo estimulados por interesses escusos, interesses que estão por trás de bastidores, que são interesses de integrantes de partidos políticos contrários ao nosso governo, que estão tentando, de certa forma, sangrar o nosso governo. Quando que Brusque viu greve na saúde pública? Nunca. E eu tenho absoluta certeza que a saúde de Brusque vem aumentando a sua qualidade de forma excepcional de 2009 para cá. Nós recuperamos todas as perdas históricas dos trabalhadores no primeiro ano de governo, fizemos concurso público. Hoje, a grande parte dos trabalhadores que estão na greve são servidores de carreira, que recebem recebem anuênio, recebem licença-prêmio, têm direito a 6 meses de licença maternidade às mulheres, diferentemente da iniciativa privada, têm direito a se aposentar com um salário cheio, diferente de todos os trabalhadores, é um benefício que nós queremos de estímulo aqui dentro. Nós temos formação permanente através da nossa Escola de Administração Pública e nós estamos melhorando a olhos vistos toda a estrutura física dos prédios da saúde e que isso garante melhores condições de trabalho. Então, assim, antes não tinha nada disso. Os médicos atendiam terças ou quintas, segundas, quartas e sextas. Quando nós chegamos aqui, o salário máximo de um trabalhador na saúde era R$ 1.050. R$ 1.050. Hoje, uma enfermeira, ela está com um salário de aproximadamente quase R$ 4.000, com a insalubridade e tudo. Olha a diferença. Fora o médico, Então, mas quero destacar que os médicos não estão em greve. Os médicos estão trabalhando normalmente nas unidades. Então, assim, a greve, no nosso entender, não tem sentido. Por isso, e além de tudo, é uma greve sendo realizada fora da database. A database que nós instituímos por vontade nossa, que também não tinha database, porque quando nós chegamos aqui, Banana, os servidores estavam 8 anos sem reajuste e 12 anos sem aumento de salário. Tem gente que não gosta que eu fale do passado. Não tens que falar do passado. Sim, é fundamental que a gente fale do passado para mostrar a evolução que nós tivemos de lá para cá. Então, assim, por isso que nós entendemos que essa greve não tem sentido, essa greve não é justa e é ilegal, porque está fora da database. E certamente os sindicalistas não estão orientando os trabalhadores que, em função, aqueles que não estão registrando o ponto nesse momento, ou seja, que estão em greve, vão ter os dias descontados. Porque não é justo a gente pagar o salário para quem está trabalhando e pagar também para aqueles que não estão trabalhando. Com certeza a Procuradoria já deve estar encaminhando para o próprio Tribunal Regional do Trabalho o pedido de declaração de ilegalidade dessa greve, e nós não queríamos chegar nesse nível, mas me parece que está faltando responsabilidade por parte de quem deveria ter essa responsabilidade, e um pouco de reconhecimento por parte dos nossos trabalhadores da saúde.
Com a palavra o prefeito Paulo Roberto Essel. E antes a gente encerrar, prefeito, eu sempre falei, o senhor já comentou comigo, eu não podia deixar de comentar sobre esse assunto, até porque também foi notícia a nível estadual, é notícia a nível nacional também, por que não dizer. O senhor participou de uma eleição para líder do PT, presidência do PT a nível de Santa Catarina, e ganhar, perder faz parte do jogo, né, prefeito? Com certeza, quem está na luta sabe que é isso, a gente tem que dar passos para frente, tem horas que os passos vêm para trás. E houve uma disputa, da minha parte foi uma disputa ética, uma disputa que foi um verdadeiro raio-x também do meu partido em termos de Santa Catarina. O resultado é esse que a população já conhece. Desejo êxito na gestão ao novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Tudo que puder ajudar, contribuir para o fortalecimento do meu partido, não medirei esforço, como não venho medindo desses 27 anos que faço parte do PT, e com certeza espero um PT forte, unido, para que em 2014 nós possamos ter o nosso candidato próprio do PT ao governo do Estado e a partir de 2015 começar pela vez primeira também a governar Santa Catarina. Prefeito, para encerrar, de fato, hoje você teve uma reunião com o magnífico reitor Guinter Lothar Prestes, e ele veio, parece, fazer uma visita aqui de agradecimento ao senhor sobre esse envolvimento, esse assunto, bolsas de estudo, esse envolvimento da prefeitura para com a nossa universidade, 40 anos, né, que muda e oportuniza mudanças da vida das pessoas, a nossa querida Unifeb comunitária, né? Queria que o senhor falasse sobre essa visita. A gente tem uma relação muito próxima com a Unifeb, né? A Unifeb é a nossa instituição comunitária e nós temos nesse momento diversas parcerias com a Unifeb, um curso de bolsas de estudo, que nós temos uma turma exclusiva formando professores para a nossa rede municipal. Encerrou nessa semana também um curso para os nossos candidatos a diretores das escolas, que nós teremos a eleição no final desse mês. Só que antes de acontecer a eleição, a gente proporciona um curso, até mesmo para aquele candidato saber se ele tem vocação para ser diretor escolar. E é a Unifeb que está proporcionando esse curso para os nossos diretores e diretoras escolares, ou os respectivos candidatos. Também tratamos das obras do prolongamento da Beira-Rio, que estão acontecendo nos fundos da Unifeb. Assim, estive lá pela manhã, junto com o secretário Vilmar Vilamosca. Nós temos quase, aproximadamente, ou até um pouco mais de 1 quilômetro já de Beira-Rio aberta. Estamos aguardando um financiamento que estamos buscando junto ao Badesc, para que nós possamos ter um recurso maior para imprimir uma maior velocidade para aquela obra. E com aquele material que nós estamos extraindo das margens do rio, nós estamos aproveitando, e é importante para a Unifeb, e é importante para nós, porque nós estamos fazendo um aterro nos fundos da Unifeb, que vai servir de estacionamento, que vai servir para ampliação do campus lá da Unifeb na Santa Terezinha, e que tem muitos projetos aí que estão surgindo, muitos novos cursos sendo lançados pela Unifeb, e quando lança novos cursos, precisa ter espaço, precisa ter um campus bem estruturado. Então, assim, uma parceria muito saudável que nós temos com a Unifeb. A Unifeb participa de diversos conselhos municipais. O professor Guinter, ele é, inclusive, presidente do Conselho Municipal de Turismo. Então, assim, é uma relação muito próxima, uma relação muito estreita, uma relação que muito engrandece as nossas ações aqui no município de Brusque. Dia 1º de dezembro, desfile do Natal, né, prefeito? Sem dúvida alguma. Estamos aí na reta final, os preparativos, estamos numa contagem regressiva, porque nós queremos que no dia 1º de dezembro a parte da Beira-Rio, por onde vai passar o desfile, já esteja com as calçadas prontas. Ainda não está, né? A gente tem aí uns 15, 16 dias para que essa obra aconteça. O que for possível fazer será feito. Esse ano o desfile de Natal será na Avenida Beira-Rio, e no mesmo dia nós vamos abrir a Casa do Papai Noel, que será no pavilhão da FENARRECO. Esse ano a caixa d'água está em obras, por isso ela está fechada nesse momento, mas nós estamos apostando nesse ano nessa novidade, né? A gente está contando também na organização do desfile com o mesmo grupo que nos ajudou no desfile da FENARRECO, esse grupo que por um bom tempo organizou o desfile da Oktoberfest. Então, certamente algumas novidades também surgirão nesse ano, e já temos muitos sonhos para 2014, que já estamos trabalhando também em perspectivas para 2014.
Até o final desse mês, a decoração, toda a decoração que foi possível confeccionar esse ano com material PET vai para as ruas, né? Nós teremos, então, a partir do dia 1º de dezembro, uma grande programação que vai encerrar dia 31 de dezembro, com a virada do ano, com o nosso Réveillon. Teremos um grupo animando a virada do ano, né? Esse ano é um grupo que vamos divulgar em breve, mas é um grupo que está fazendo muito sucesso em diversos países, inclusive com turnê. Mas é um grupo da casa, né? Mas, enfim, as novidades virão, mas eu garanto que será extremamente animado a virada do ano de 2013 para 2014. Então a gente está preparando com muito carinho, com muito entusiasmo, com muito amor, toda essa programação do Cidade de Natal que vai de 1º a 31 de dezembro. Bom, queria agradecer mais uma vez sempre a gentileza em nos receber aqui no seu gabinete, sempre trazendo informações. E o mais importante, viu, gente, eu me sinto muito tranquilo de dizer isso. Toda vez que eu vejo o prefeito, estamos à sua disposição, né? Não tem carta marcada, as perguntas são feitas na hora, são respondidas, isso é muito legal, muito bacana, porque acima de tudo a gente gosta disso. Levar informação com democracia e respeito a todos nós. E é claro que eu sempre falo, repito isso, vou repetir sempre, o canal está aberto a todos os lados, a todas as frentes, mas principalmente o nosso objetivo é valorizar uma marca chamada Brusque, que está encravada no meu coração, no nosso coração, nos seus corações, a nossa cidade de Brusque. Muito obrigado ao prefeito Paulo Roberto Oeste. Obrigado eu por essa oportunidade de falar para tanta gente, falar para o Canal X sobre assim, os assuntos da hora, os assuntos do momento, e que certamente a partir disso provoca um debate, provoca uma reflexão na nossa população, e espero que em relação ao Hospital de Azambuja provoque também uma reação de ajuda a gente manter esse hospital aberto com esse novo jeito, com esse novo estilo de administração. Muito obrigado mais uma vez ao prefeito Paulo Roberto Oeste. A gente agradece Ivo Clã Júnior e, é claro, agradeço a você pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua credibilidade, que faz com que a gente continue nessa missão de comunicar, de informar em respeito à cidade de Brusque. Porque se tem história, você sabe, ela passa primeiro por aqui.